uma alegria. Esse painel é muito especial para mim. Duas colegas muito queridas, duas referências, eu acho, né, para todos nós. Começaremos esse painel sobre assédio processual com a nossa colega Aline Leporassi, aqui juíza do trabalho da Primeira Região, renomada jurista e educadora brasileira, atuando como juíza do trabalho na Primeira Região desde setembro de 2003, formada pela Universidade Cândido Mendes, possui uma sólida formação acadêmica, incluindo pós-graduação em Direito e Processo do Trabalho, também na mesma instituição. Além disso, a qualificação foi ampliada por meio da Escola de Magistratura do Trabalho do TRT1, onde adquiriu conhecimentos aprofundados sobre a prática judiciária. Com vasta experiência na área, a Aline é professora de Direito do Trabalho em cursos preparatórios para concurso e para a OAB, Escola Judicial, em curso de formação de assistente juiz e autora de livro que teremos a honra de fazer também o lançamento às 17h30 aqui no Terraço. Não faltem. Aline, a palavra é sua. Obrigada, gente. Bom dia. Prazer falar para os colegas. Aqui mais uma troca sobre essas questões de assédio processual. Agradecer ao Felipe, que me convidou, Dani, o pessoal da Amatra. E a ideia aqui, como eu falei, é um bate-papo sobre esse tema. Eu até pedi para colocar uns slides, depois até quem quiser, eu posso distribuir, enfim, posso enviar, o pessoal da Escola Judicial também pode, se puder colocar para mim. Essa questão do assédio processual, por incrível que pareça, para nós ainda é relativamente novo, esse tema que a gente vem tratando, mas o STJ, obrigada, mas o STJ já vem falando sobre o assédio processual há um tempo. Como é que isso surgiu, essa questão do assédio processual? Surgiu de um processo envolvendo algumas famílias sobre uma terra, especificamente, se não me engano, no Nordeste, e a família que ajuizou a ação, que estava brigando por essa terra, levou em consideração uma procuração sabidamente falsa. Então, todos sabiam que a procuração era falsa e levou em consideração isso para poder brigar sobre esse processo. Perdeu em todas as instâncias, até que em 2011, mais uma vez, houve a decisão definitiva para que aquela família se retirasse daquele local. A família se recusou a sair, e aí, mesmo tendo já uma determinação judicial definitiva, continuou no local e ajuizou 3 outras ações em 3 locais diferentes, com a mesma fundamentação para evitar a saída. A partir daí, quando isso chegou no STJ, a turma falou, a turma decidiu através da ministra Nancy, dizendo, olha, a gente tem que separar o direito de ação do assédio processual que essa família que está querendo voltar para a terra está tentando viver, está vivendo. Então, é justamente isso. Então, a caracterização pela terceira turma do STJ disse, olha, o ajuizamento de ações sucessivas sem fundamento para atingir objetivos maliciosos é assédio processual. Então, a partir daí, a gente começou a discutir. Hoje, o Supremo já reconhece a existência de um assédio processual, mas isso começou lá na terceira turma do STJ. Pode passar, por favor. E aí, o STJ criou uma tese, né, dando o conceito do assédio processual. O ajuizamento de sucessivas ações judiciais desprovidas de fundamentação idônea e intentadas com propósito doloso pode configurar ato ilícito de abuso do direito de ação ou de defesa, o denominado assédio processual. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, não é só o autor que tem assédio processual, que pratica assédio processual, né? Porque muito se fala ações sucessivas sem fundamento. Teses de defesa sem fundamento também caracterizam assédio processual. Por que isso? A gente fala assim, porque a gente tem determinados escritórios A, B e C que ajuizam diversas ações em multiplicidade com o mesmo fundamento, talvez às vezes em locais diferentes, e aí isso é assédio processual. Mas o que nós vemos também são inúmeras empresas, não vou colocar escritórios especificamente, mas inúmeras empresas que têm como comum adiamentos, requerimentos sem fundamento, e aí isso também caracteriza assédio processual. Pode passar para mim, por favor? Olha lá. A tese foi desenvolvida pela ministra Nancy Andrighi e ela acabou analisando o seguinte: nós, juízes, temos como linha de segmento para aplicar a litigância de má-fé, que está lá nos artigos 70, 80, 79 e 81 do Código de Processo Civil. Só que, às vezes, não dá para enquadrar em nenhuma daquelas hipóteses.
e ainda assim a gente verifica uma conduta abusiva das partes. E aí a pergunta que a gente fala, a gente vai deixar de aplicar algum tipo de penalidade, porque não se enquadra especificamente nas hipóteses lá do artigo 81, 80? Não. A gente tem que começar a pensar fora da caixa. Não dá para ter um tratamento literal para quando a gente verifica que qualquer das partes está tentando se utilizar de meios, a princípio, lícitos por uma conduta irregular, por uma conduta ilícita. Então, a gente vai ter, claro, como norte, inicialmente, o que está no Código de Processo Civil, mas não é porque não está no Código de Processo Civil, ou não é porque necessariamente a atitude da parte não se enquadra em alguma daquelas hipóteses, que a gente não vai configurar aquilo como assédio processual. Pode passar para mim, por favor. No TST, a primeira decisão foi em 2017, né? A primeira decisão que reconheceu efetivamente a existência do assédio processual foi em 2017, com o ministro, hoje já aposentado, Alberto Bresciani, em que ele levou em consideração uma decisão, né, um processo, em que ele verificou que o objetivo da parte não era só ajuizar a ação, era, por conta de uma morosidade excessiva no processo, desestabilizar a parte contrária. A gente percebe isso claramente em audiência quando uma parte ou a outra requer adiamentos sucessivos e nós ficamos, às vezes, de pés e mãos atados, porque imagina, tem um rol de testemunhas, não vai adiar? Se não adia, anula. E você percebe que aquilo ali está sendo apresentado para adiar, com o grande objetivo de fazer o quê? Que a outra parte perca a prova em algum momento, porque isso também acontece. Às vezes o processo demora tanto para seguir que a outra parte perde o contato com a testemunha, perde o documento, enfim, né? Às vezes fecha uma empresa, não consegue fazer a perícia e por aí vai. Então, a ideia do assédio processual, até quem estava aqui ontem e assistiu a palestra, que aliás foi excelente, né, o painel ontem, o Rodrigo no final falou uma coisa muito interessante. O assédio processual decorre de um assédio moral no processo, porque é isso que acaba acontecendo. A pessoa se sente invadida, fala assim: eu só quero o meu direito. E eu não estou falando aqui do autor, não, só, tá? Ambas as partes querem ver o problema resolvido. Pelo menos o ideal seria esse, né? Que ambas as partes, autor e réu, quisessem ver o problema resolvido. Só que às vezes o problema se prolonga tanto que ele fala assim: vou deixar para lá. Porque já está me desgastando tanto emocionalmente. Aí a gente vê quando chega, por exemplo, uma parte que fala: eu quero fazer qualquer acordo para resolver esse processo. É isso. Né? Às vezes o assédio é tanto, aquele processo se prolonga tanto, fala assim: eu vou aceitar. Não, não é isso que eu quero. Eu canso de ouvir isso em audiência. Excelência, para mim não está bom, não, mas eu vou aceitar. Eu falei: então o senhor não vai aceitar. Vamos conversar. Por que está aceitando? Porque não aguenta mais prolongar aquele problema. Esse é o assédio processual. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe, eu fiz mais ou menos assim um conceito de assédio processual, até levando em consideração que o procedimento de assédio acaba indo de encontro a uma questão constitucional, que é a duração razoável do processo. Então, se a gente fundamenta, né, multas, vamos dizer assim, ou penalidades, porque aquele processo não está tendo a sua duração razoável por conta de atos de assédio, a gente pode fundamentar lá no artigo 5º, inciso 38, desculpa, inciso 78, para justamente dizer que é uma questão de assédio processual. E aqui, eu até deixei um pouquinho mais para o final, mas vou me antecipar. Isso que eu vou falar aqui não é uma crítica, em nenhum momento, a nenhum colega meu, lógico que não, até porque nós somos todos colegas, e quem sou eu para fazer crítica para alguém? Mas o ideal é que andemos juntos, primeiro e segundo grau, para que a gente possa tomar determinadas medidas que o segundo grau esteja nos dando respaldo. Não estou dizendo que tem que dizer que está certo sempre, não é isso. Mas nós, juízes de primeiro grau, temos o primeiro contato com o processo e temos o contato mais próximo com as partes, com os advogados, com as testemunhas, e por vezes deferimos ou indeferimos determinadas medidas porque estamos vendo no processo que aquilo ali é só para a coisa desandar ou para que uma prova se perca, enfim. E nem sempre a gente vê o respaldo do segundo grau, e vice-versa. Às vezes a gente defere ou não defere, o tribunal fala assim: não, não, baixa, porque realmente vamos fazer de novo, porque extrapolou. Então, o ideal é que a gente tenha um caminhar conjunto de juízes e desembargadores para que a gente possa ter um pensamento, ainda que não seja unânime, porque é inviável, mas coeso para que a gente tenha, para que se evite esse tipo de procedimento. Pode passar, por favor. Pode mais.
Pode ir mais. Aí. O principal objetivo, né, quando o Felipe, a Daniela me chamaram, enfim, eu sabia que eu ia conversar com a Valdete, que tem muito mais bagagem do que eu sobre isso, eu acho que a gente tem que começar a fazer uma linha aqui para tentar saber quando é o assédio, mas também tem em vista o seguinte: a parte tem o direito de pleitear aquilo que ela tem interesse. Então, é uma linha muito tênue entre o exercício regular de um direito e o abuso desse direito. Tanto que, normalmente, quando a gente tem a questão de assédio processual, você vê que são reiteradas vezes há requerimentos no mesmo sentido, ou reiteradas demandas, ou reiterados requerimentos no mesmo sentido. Eu até coloquei depois aí uma decisão de 2021, em que o TST reconheceu a existência de assédio processual contra um escritório de Uberlândia, em Minas Gerais, em que, por conta de decisões que ele não gostava do juiz da comarca, ele interpôs em 60 processos exceção de suspeição. Todas essas exceções sempre foram rechaçadas pelo tribunal. E cada processo daquele escritório que caía com aquele juiz, novamente, havia a apresentação de uma exceção de suspeição. O que se verificava é o seguinte: estava querendo escolher o juiz. Não estava querendo que aquele juiz julgasse o processo. É uma questão de assédio processual que retarda, por quê? Exceção de suspeição, o juiz rechaça, né? Rechaça, aí sobe para o tribunal, aí o tribunal tem que decidir, baixa o processo. Então, e quem vai acabar tendo prejuízo, no final das contas, não são só as partes, são as partes e nós do judiciário, que nós ficamos com a pecha da morosidade, como se a gente corroborasse esse tipo de procedimento, né, achasse muito bom o processo não caminhar. Ninguém que está aqui gosta de processo parado. O único processo parado bom é aquele que foi para o arquivo, todo mundo recebeu e acabou. Claro que nem sempre isso é possível, isso é maravilhoso. Você falou que não tem execução, eu fiquei com inveja automaticamente do Uruguai, porque não tem execução. Olha que coisa civilizada. Devo, pago. Não é simples assim, mas não é, né? Sim. Aqui, quando você tem uma dívida, assim, vou ver se vou pagar. Sabe? Então, assim, é uma situação realmente complicada. Então, é importante que a gente, na condução do processo, consiga verificar, né, o que é o exercício legítimo de um direito de ação e quando há um abuso do direito de ação. É nessa linha que a gente tem que trabalhar e nem sempre, claro, nem sempre isso é fácil de verificar. Pode passar. Pode mais. Aí, essa edição do TST que eu falei. Olha lá. A sétima turma do TST rejeitou um recurso de revista de advogados de um motorista de empresa de ônibus contra a aplicação de multa por assédio decorrente da utilização reiterada de mecanismos processuais com o fim de retardar o processo. Em mais de 60 reclamações trabalhistas, os advogados suscitaram a exceção de suspeição dos juízes de primeiro grau, sem qualquer fundamento, mesmo após reiteradas negativas de acolhimento do incidente. É isso, estava querendo escolher o juiz. Provavelmente não estava gostando, né, das decisões e achou que, ó, bom, vou suscitar uma exceção de suspeição, só que assim, não tem fundamento nenhum. E a gente às vezes pensa assim, por que o advogado do autor vai querer retardar o andamento do processo? A gente tem um caso aí. A gente não dá para dizer que isso só acontece com o autor e só acontece com o réu. Acontece com a parte que quer se utilizar deliberadamente de forma fraudulenta do processo. Isso só pode acontecer tanto com uma parte quanto outra. Normalmente acontece com o réu, para retardar o andamento do processo, a maior parte dos casos, sim. Mas a gente também tem visto aqui sucessivos ajuizamentos de ação com fundamentos que a gente consegue desarticular na própria audiência antes de fazer uma perícia, por exemplo. Eu não sei, vocês acredito que estejam recebendo também, agora todo mundo limpa banheiro. De qualquer coisa, às vezes o lugar nem tem banheiro. Não é? Eu faço audiência. Ah, porque agora todo mundo quer adicional de insalubridade porque limpa banheiro de grande circulação. E aí eu chego simplesmente e falo assim: onde o senhor trabalhava tinha banheiro? Não. E tem lá no processo, dizendo que ele limpava o banheiro. Então, assim, isso é um caso de assédio processual, porque imagina, se você não enxuga isso antes da instrução, você vai fazer uma perícia, vai retardar um processo, adiar para uma perícia, que não vai dar em nada, porque assim, por que adianta ter a perícia se não tinha nem banheiro no lugar? Então, para que a pessoa quer isso? Na minha cabeça, assim, ou é aquele copia e cola, sem nenhum tipo de critério para poder ajuizar aquelas ações na leva, né? Aquela
em massa, ajuizamento em massa, e não vai ter nenhum critério. Ou então, talvez, quem sabe, para poder pensar numa revelia, não sei, sabe? São tantas camadas que a gente tem que analisar de ações nesse sentido, mas isso também é uma possibilidade. Então, a gente tem hoje respaldo do TST desde 2017, esse aqui é de 2021, mas desde 2017, para configurar o assédio processual. E configurando, a gente pode, claro que, e aqui o. Pode passar para mim, que agora eu me esqueci qual foi, mais no final, pode ir. Mais uma vez. Aí, é o ministro Renato de Lacerda Paiva. Eu tinha esquecido quem tinha feito o voto. Ele colocou a parte final do voto dele, para mim, a parte que é mais importante de verificar essa questão do assédio. Olha lá. Segundo ele, é necessário que fique demonstrada a intenção da parte de tumultuar a marcha processual regular. Assim, o protocolamento de medida judicial isolada representa um mero exercício constitucional de defesa, ainda que a pretensão seja implausível. Então, assim, apresentar uma medida de exceção de suspeição, ok, ou duas, mas 60 contra o mesmo magistrado, sem fundamento, com todas sendo afastadas, você vê que tem alguma coisa que está equivocada. Por isso que a nós compete analisar justamente aquela linha entre até onde a parte tem o direito constitucional de caminhar e a partir de quando ela está se utilizando de meios, a princípio, lícitos, porque ele está apresentando uma petição, está apresentando um recurso, está apresentando um requerimento. Eu sempre falo, requerer pode requerer o que quiser, não tem problema. Mas eu acho que até para requerer o que quiser, tem o limite do bom senso. Né? O bom senso tem faltado em algumas coisas na nossa vida, e nos processos não são diferentes. E aqui, já me encaminhando mais para o final, porque aqui a minha visão era mais prática mesmo, eu trouxe algumas hipóteses em que a gente pode entender em que acontece o assédio processual. Pode passar, por favor. Pode mais. Aí. Primeiro, olha, ajuizar um grande número de ações sobre o mesmo fato em diversos locais para dificultar a defesa da parte. Então, se você tem empregados, né, e às vezes você tem uma mesma empresa em vários locais, você vê que as ações são todas iguais. Vamos pegar aqui para o Rio de Janeiro, independentemente se você tem uma empresa no município do Rio, no município de Friburgo, no município de Niterói, os pedidos são exatamente iguais. Todos, sem exceção, a mesma alegação. Me custa acreditar que em municípios, às vezes, tão distantes, as questões fáticas sejam exatamente idênticas. Então, isso já pode pensar. Outra, ajuizamento. Não, pode voltar um pouquinho, por favor. Ajuizamento de diversas ações em locais sabidamente que não são da prestação de serviço do autor. Sabe aquela coisa? Ah, prestou serviço no Rio de Janeiro, mas ajuizou em Duque de Caxias. A gente sabe que a competência é relativa nesse caso. A gente sabe. Mas, muitas vezes, há uma escolha do foro, né, para se ajuizar ou aqui ou acolá, ou para dificultar a obtenção da prova, que às vezes não tem testemunha, a testemunha vai ficar difícil de se locomover, ou então, quando passa a escolher o juiz. Principalmente quando você tem uma comarca menor, eu que fui juíza titular em Duque de Caxias, sei bem isso. Em determinados processos, eram ajuizados lá. Quando nós, né, éramos 7, quando nós 7, né, na época, começamos a falar assim, opa, tem alguma coisa esquisita aqui, a gente começou a, não é julgar tudo improcedente, mas começamos a verificar alguns abusos e não deixamos mais. Os processos pararam praticamente de serem ajuizados lá e passaram a ser ajuizados aqui no Rio de Janeiro. Para pessoas que prestaram serviço em Duque de Caxias, a empresa em Duque de Caxias, mas aí a empresa também perdia aquele prazo lá da exceção, dos 5 dias, da notificação, enfim. E aí acabava vindo aqui. Então você vê que há uma escolha do foro, porque estava querendo meio que deslocar para quem sabe aqui com mais juízes, não se sabia o que estava acontecendo, enfim. Isso também pode ser configurado assédio processual. Pode ir lá. Recursos ou petições que não têm base legal, com o intuito de atrasar a tramitação do processo, requerimentos de adiamentos infinitos, com o objetivo de retardar o processo e, quem sabe, perder a prova, requerimentos de perícias sem fundamento, muitas vezes que poderiam ser substituídas por provas documentais, por provas emprestadas. Agora, ainda bem que a gente tem o precedente vinculante do TST, que nos permite utilizar a prova emprestada sem que a outra parte consinta, né, ou concorde. Claro que a gente vai ter que analisar se estão presentes os requisitos para a utilização da prova emprestada. Isso é óbvio, né? Questão de prova documental, o contraditório, questão fática semelhante. Isso a gente sabe. Só que, por que não utilizar?
quantos dos nossos processos ficam parados meses por perícias que são exatamente idênticas. Perícia de local, de mesma função, para que tem que fazer 20, 30 perícias no mesmo local? Aproveita uma perícia e utiliza. E aí a parte se manifesta e utiliza aquilo como prova documental. Às vezes, isso está sendo utilizado como assédio processual. Pode passar. Ajuizar ação judicial sem nenhum fundamento, sem nenhum mérito, sem nenhuma prova, ou então com endereço sabidamente equivocado para poder forçar uma revelia. Hoje em dia, a gente tem muito mais mecanismos para evitar uma revelia. A gente tem a questão do Infojude, enfim, fica mais complicado. Mas antigamente, que o processo era físico, eu também peguei processo físico, quantas vezes colocava qualquer endereço e aí chegava lá aquele antigo CE, né? AR, CE, sei lá, não me lembro. CED, né? Que aí chegava lá com qualquer assinatura e depois, não sei quantos anos se verificava que aquele endereço não era o endereço da empresa. Ou então aquela pessoa que recebeu estava lá justamente para poder receber. Então, isso também é assédio processual. Utilização do sistema, do sistema do Poder Judiciário para causar fraude. Pode passar. E aqui é onde eu quero voltar àquilo que eu falei antes. A gente precisa de uma atuação conjunta entre os juízes de primeiro grau e os desembargadores. A gente precisa de um respaldo dos desembargadores para poder, repito, não é para ratificar tudo aquilo que a gente faz. Claro que não, porque nós somos passíveis de erro como qualquer pessoa. Mas muitas vezes nós ficamos temerosos, eu falo não por todos, mas pela grande maioria, acredito eu, muitas vezes a gente acaba deferindo uma prova e fala assim, eu vou deferir porque senão pode anular. E a gente sabe que aquilo não vai dar em nada. A gente sabe que aquilo só vai atrasar o processo. Então, talvez uma atuação conjunta, né, verificando que realmente por que está sendo indeferido ou por que está sendo concedido, né, um olhar para nós que temos que lidar com o dia a dia dos processos de forma mais próxima, advogados de forma mais próxima, testemunhas de forma mais próxima, com metas para cumprir, né, meta 1, meta 2, enfim. E às vezes a gente não querer deferir não é cercear o direito da parte, é verificar que aquilo ali simplesmente não vai dar em nada e vai atrasar o processo desnecessariamente. Tá? Essas são as minhas considerações. Obrigada mais uma vez pelo convite.